que eles queriam. O que é a vida humana neste mundo? Não é mais que mera peregrinação que vai caminhando com tanta pressa para a eternidade. Assim, não há no homem firmeza nem estabilidade que por muito tempo dure. De repente, surge-lhe um revés violento. O plano inclinado daquela vida em declive termina, de golpe, em queda formidável. Foge-lhe a mulher, em Ipu, raptada por um policial. Foi o desfecho. Fulminado de vergonha, o infeliz procura o recesso do sertão, paragens desconhecidas, onde não lhe sabiam o nome, o abrigo da absoluta obscuridade. O conselheiro usava sermonários do século XIX. O que são os sermonários? Bom, os sermonários são sermões preparados para o padre dizer nos diferentes domingos e nas festas dos dias santos e nas festas religiosas principais. Então, na verdade, era um auxílio para os padres. O sermão já estava preparado. Então, o padre ou lia esse sermão, ou a partir das ideias desse sermão, que estava no sermonário, ele preparava um sermão dele. Bom, o conselheiro se vale, por exemplo, de um sermonário que se chama Missão Abreviada. Em Missão Abreviada, o conselheiro transcreve textos inteiros da Missão Abreviada, mas adaptando ao Brasil. É interessante, por exemplo, numa determinada passagem, ele diz assim: o pastor que sai a pastorear suas ovelhas, e aí o conselheiro coloca no sermão dele assim: o vaqueiro que sai a levar o seu gado. Quem desconhecerá que aquele que comete o furto serve de animação aos outros para cometê-lo? Diz São Crisóstomo que os que furtam os bens alheios são piores que as feras e que os demônios, e como tais os deviam riscar do catálogo dos homens. Porque as feras, quando acometem aos outros animais, estando satisfeitos, os deixam. Porém, os que furtam, de nenhum roubo ficam satisfeitos, porque ficam com fome para fazerem outro. E quanto mais furtam, mais sede tem de furtar. Furta o negociante que oculta os defeitos da fazenda na vara, no côvado, no peso, na medida. Misturam a bebida com água. Quando o objeto não tem pouca venda, deixa de vender para aproveitar a ocasião da falta, para exigir mais do que pode vender. Aproveita-se da ignorância do vendedor e do comprador. O juro excessivo que exige daqueles que estão na precisão. Furta o patrão quando, se aproveitando da necessidade do operário, não lhe paga seu trabalho como deve. Furta o artista quando não trabalha com diligência. Sin el consejero no es posible entender la guerra de Canudos. Pero a pesar de los mares de tinta que ha hecho correr, nadie, ni siquiera Euclides, ha podido entenderlo del todo, asir por completo la furtiva silueta del consejero. Por eso, él ha sido y seguirá siendo un permanente fuego fatuo tras el que corre y correrá desalada la ambición novelística. Quando eu leio Euclides da Cunha, eu tenho a impressão de que era a fala do conselheiro era alguma coisa desarticulada, incoerente, ensandecida. Euclides chega a falar de uma retórica bárbara do conselheiro. Bom, minha grande surpresa foi que quando eu pus os olhos nesse manuscrito, a primeira coisa que me tocou foi o seguinte: eu tinha a ideia que Euclides transmite nos sertões. E daí, quando eu começo a ler, eu digo, mas espera um pouquinho, isso é mais coerente e mais bem escrito do que os meus alunos na universidade escrevem. Jesus diz no Evangelho: dá a todos o que te pedir. E nesta doutrina está ensinando que não devemos excluir pessoa alguma para deixarmos de socorrê-la.
porque todo o próximo tem direito natural de pedir e ser remediado. Quem será tão insensível, vendo seu semelhante a ponto de morrer de golpe mortal, que ele descarregará a miséria sem ajudar? De onde Euclides tirou essa história de uma retórica ensandecida, etc.? Bom, acho que há duas explicações para o fato de Euclides ter posto isso. Uma primeira é a visão que a Igreja Católica, os padres, tinham a respeito de Antônio Conselheiro e transmitiram esta ideia de que havia uma retórica assim enlouquecida, com uma incoerência muito grande. E isso é uma coisa que é interessante porque não existe, né? E uma segunda é que Euclides, embora simpático a Canudos e considerando o episódio de Canudos um crime da nacionalidade, Euclides era um positivista e, portanto, ele não podia ver um fenômeno milenarista como o de Canudos, a não ser como uma coisa primitiva, como uma coisa atrasada. E dentro dessa concepção, a ideia de uma retórica incoerente, de uma retórica enlouquecida, etc., estava bem de acordo com a visão que Euclides tinha a respeito desse fenômeno, apesar de toda a simpatia que Euclides tinha por ele. Ele via de duas maneiras, e as duas maneiras estão escritas com todas as letras no livro. Eu não estou interpretando nada. Há páginas em que ele diz que o Antônio Conselheiro era um santo, era um ermitão, era como se fosse um cristão primitivo, um asceta, né, dedicado ao outro mundo, e há outras páginas em que ele chama o Antônio Conselheiro de monstro, de heresiarca, de truão. Ele usa a palavra truão, balbuciando coisas incoerentes, que seriam os sermões dele, as prédicas, etc. E tal. Então, ele tem, lado a lado, essas duas visões contraditórias dos sertões. Ele nunca conseguiu fazer uma síntese entre essas duas visões contraditórias, o que é muito interessante. O livro é muito dilacerado por essas coisas, né? Por essa impossibilidade de fazer uma síntese. É um livro contraditório, é um livro que trabalha com uma relação meia de atração e repulsa, tanto em relação ao Antônio Conselheiro, figura maior da comunidade de Canudos, assim como com os conselheiristas, né? E nesse sentido, o livro tem uma série de contradições. Denuncia a guerra, denuncia o massacre de prisioneiros, mas ao mesmo tempo desqualifica a comunidade. O que mostra, inclusive, dilemas do próprio autor, porque o autor entende também a guerra como um dos momentos em que aprofunda a separação entre a República e a cidadania brasileira. Portanto, é um livro de denúncia nesse sentido também. Denúncia do coronelismo, do poder local e do fracasso da República, né? Portanto, é um livro que trabalha com muitas contradições, nesse sentido que ele deve ser entendido. Quem viveu ao seu lado sempre quis ter real o que era fantasia. O reinado do céu não prometia, sim um reino da terra mais feliz. Afinal, só o povo do país pode dar um retrato verdadeiro desse líder autêntico mensageiro que alguém deformou a sua imagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Preparavam junto ao santuário o último reduto, uma escavação retangular e larga. Abriam o próprio túmulo. Batidos de todos os lados, iriam recuando, palmo a palmo, braço a braço, todos para aquela cova onde se sepultariam indomáveis. Escavavam buscando água que lhes faltava, cacimbas profundas. As mulheres e as crianças, e os velhos e os enfermos colaboravam nesses trabalhos brutos. Esse livro dele, eu acho que serve até para uma análise especial da situação do observador dos problemas sociais. Ele, Euclides da Cunha, já tinha levado um conceito sobre o que ele ia fazer, porque ele já tinha escrito que o que estava acontecendo em Canudos era um desafio à República, e ele era um defensor da República. Ele achava que aquilo era uma coligação de fatores que tentavam voltar à situação imperial, a situação da monarquia. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César.
Mas esse sublime sentimento não domina o coração do presidente da República, que a seu talante quer governar o Brasil, praticando tão clamorosa injustiça, ferindo assim o direito mais claro, mais palpável da família real, legitimamente constituída para governar o país. É preciso, porém, que não deixe no silêncio a origem do ódio que tendes à família real, porque Sua Alteza, a senhora Dona Isabel, libertou a escravidão, não fez mais do que cumprir a ordem do céu, porque era chegado o tempo marcado por Deus para libertar esse povo de semelhante estado, o mais degradante a que podia haver reduzido o ser humano. Ele achava que forças externas estavam alimentando e levando armas àqueles revoltados para reimplantar a monarquia no Brasil. Essa noção está no seu artigo, no último artigo que ele escreveu antes de ir para Canudos. Mas ao observar a situação da guerra e ao observar principalmente o homem que lutava naquela região, portanto o sertanejo, ele verifica que seus conceitos estavam todos superados, porque ele levou a ideia de que as raças eram divididas em superiores e inferiores, e toda a mistura seria a mesclagem, portanto, a miscigenação levaria as raças a adquirir a conduta das raças inferiores. Portanto, o sertanejo seria inferior pela própria mesclagem. Isso estava num dos livros que ele lia, que era do Ludwig Gomplowski. E toda a literatura europeia era etnocêntrica, portanto, era uma classificação dos seres humanos pelas raças. Com a técnica da observação participante, porque ele foi lá e viu com seus próprios olhos, ele entrevistou pessoas